Tem uma coisa que eu demorei muito tempo para perceber e que ninguém me disse diretamente. Eu vivia tomando decisões baseado no que as pessoas iam achar. Não era só nas coisas grandes, era em tudo. Na roupa que eu vestia, no que eu falava, no que eu fingia gostar. E o pior é que eu nem percebia que estava fazendo isso. Era automático, como se eu estivesse vivendo com um público invisível me assistindo o tempo todo. Você já parou para pensar em quantas coisas você faz por medo do que os outros vão pensar? Não estou falando de coisa óbvia, estou falando das pequenas escolhas do dia a dia. De não falar o que você pensa porque alguém pode não gostar. De não tomar uma decisão porque você ainda está esperando alguém validar. De fingir que está bem quando você não está, porque mostrar vulnerabilidade parece perigoso. Eu fiz tudo isso por anos e achei que era normal. Porque todo mundo ao redor fazia a mesma coisa, então parecia que era assim que a vida funcionava. Mas aí chegou um ponto que eu não conseguia mais ignorar uma coisa. As pessoas que eu tanto tentava agradar, elas nem estavam pensando em mim. Elas estavam ocupadas demais tentando agradar outras pessoas também. Todo mundo preso no mesmo ciclo, ninguém assistindo ninguém de verdade. Isso me deixou um pouco perdido no começo, porque se ninguém está assistindo, para quem eu estava vivendo? E essa pergunta ficou martelando por um bom tempo. Para quem eu estava vivendo? Os estoicos tinham uma ideia que eu achei estranha na primeira vez que li. Eles diziam que a opinião dos outros não é sua, ela pertence a eles. Parece óbvio quando você fala assim, mas na prática é completamente diferente. Porque a gente foi criado para se importar com o que os outros pensam. É quase biológico. Desde criança, você aprende que a aprovação é segurança, que ser aceito é sobreviver. Então, não é fraqueza se importar com isso, é condicionamento. O problema é quando você deixa esse condicionamento dirigir sua vida inteira. Quando você não consegue mais distinguir o que você quer do que os outros esperam de você. Eu cheguei num ponto em que eu não sabia mais o que eu gostava de verdade. Tudo que eu achava que era preferência minha, na verdade era performance. Isso é assustador de admitir, mas é verdade. E talvez você esteja passando por isso agora sem perceber. Pensa, a última vez que você tomou uma decisão importante, você pensou primeiro em você ou no que os outros iam falar? Pode ser qualquer coisa. Um trabalho que você quis largar, mas não largou. Um relacionamento que você ficou por mais tempo do que devia. Uma opinião que você engoliu porque não queria confusão. Quantas vezes você fez isso? Eu não estou perguntando para te julgar. Estou perguntando porque eu fiz isso tantas vezes que perdi a conta. E cada vez que eu fazia isso, eu ficava um pouco mais distante de mim mesmo. É como se você fosse perdendo pedaços da sua própria identidade sem perceber. E aí, um dia você olha para o espelho e não sabe muito bem quem está te olhando de volta. Eu tive esse momento e foi desconfortável pra caramba, mas foi também o começo de uma mudança real. Porque quando você para de fugir do desconforto de ser você mesmo, algo muda. Não é uma mudança barulhenta, não tem revelação épica, é quieto. É o tipo de coisa que só você percebe. Você começa a fazer escolhas menores baseadas em você, não em quem você quer parecer. Você começa a falar o que você pensa, mesmo que a voz trema um pouco. Você começa a dizer não sem precisar de um discurso de justificativa. E isso parece pequeno, mas é enorme. Porque você está recuperando um pedaço de si mesmo que você tinha dado de graça para a opinião dos outros. Marco Aurélio escreveu para ele mesmo, nas Meditações, que a opinião alheia não tem poder real sobre você, a não ser o poder que você dá a ela. Ele era imperador de Roma e ainda precisava escrever isso para ele mesmo todo dia. Então não se sinta fraco por precisar lembrar disso. Todo mundo precisa. O problema não é se importar com o que os outros pensam, é deixar isso paralisar você. Existe uma diferença entre considerar uma opinião e se tornar refém dela. Você pode ouvir, pode considerar, mas a decisão final tem que ser sua, baseada em você. Porque você vai ter que viver com as consequências, não eles.
E aqui vem uma coisa que pode incomodar um pouco. Quando você começa a parar de buscar aprovação, algumas pessoas vão estranhar, porque você vai de repente deixar de ser previsível e pessoas se acostumam com a sua submissão. Não é maldade delas na maioria das vezes, é só que você mudou o combinado sem avisar. E tudo bem, esse desconforto é parte do processo. O que não dá é ficar no mesmo lugar para evitar esse desconforto, porque ficar parado também tem um custo, só que esse custo você paga sozinho, por dentro. Tem também outra coisa que acontece quando você para de precisar de aprovação. Você começa a enxergar quem realmente fica do seu lado quando você é você mesmo. E isso filtra muita coisa, de forma natural. As relações que sobrevivem a essa mudança em você são as que valem de verdade. As que não sobrevivem provavelmente dependiam de uma versão de você que não era realmente você. E isso dói, não vou mentir, mas é uma dor que limpa. É diferente de uma dor que destrói. Essa dor abre espaço. Deixa eu te contar o que mudou de concreto na minha vida quando eu comecei a trabalhar nisso. Primeiro, eu parei de postergar decisões que dependiam só de mim, porque eu percebi que eu postergava para não ter que lidar com a reação dos outros, não porque eu não sabia o que queria. Segundo, eu comecei a me sentir menos cansado socialmente, porque manter uma performance o tempo todo drena demais. Quando você para de performar, você gasta menos energia. Terceiro, eu comecei a dormir melhor, porque a ansiedade que vem de ficar relendo conversas e imaginando o que as pessoas acharam, ela some quando você para de se importar tanto. E quarto, eu comecei a me respeitar mais, porque quando você para de trair a si mesmo para agradar os outros, você começa a confiar em você de novo. E confiança em si mesmo não é arrogância, é o oposto disso. É saber que mesmo que você erre, mesmo que alguém não goste, você vai estar bem. Você não precisa da aprovação de todo mundo para saber que está no caminho certo. Você precisa da sua própria aprovação, que é a mais difícil de conseguir e a mais valiosa. Isso não é um processo que acontece de uma vez. Deixa eu ser honesto com você sobre isso. Você vai escorregar, vai se pegar fazendo escolha baseada na galeria de novo. Vai postar algo esperando reação. Vai ficar ansioso com o silêncio. Isso é normal, não é fracasso. O que muda com o tempo não é que você nunca mais vai se importar, é que você percebe mais rápido quando está se importando demais. E quando você percebe, você tem a escolha. Antes, você nem percebia. Isso é liberdade. Não é ausência de influência externa, é a capacidade de escolher como você responde a ela. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, esse centro interno que ninguém consegue tocar sem a sua permissão. Sua parte racional, seu julgamento, sua capacidade de decidir o que cada coisa significa para você. Ninguém consegue tirar isso a não ser que você deixe. E eu sei que parece abstrato, então deixa eu traduzir para a prática. Toda vez que você for tomar uma decisão, faz uma pergunta antes. Essa escolha é minha ou é para a galeria? Não precisa ser dramático, é só um segundo de pausa antes de agir. Com o tempo, esse segundo vira instinto, e o instinto vira caráter. E caráter é o único troféu que não depende de mais ninguém te dar. Você constrói ele em silêncio, nas escolhas que ninguém vê. Nas vezes que você diz a verdade quando podia mentir. Nas vezes que você escolhe o difícil porque é o certo. Nas vezes que você descansa sem culpa porque você sabe que fez o que devia. Esse é o tipo de liberdade que ninguém consegue te dar e ninguém consegue te tirar. Você saiu de casa hoje? Ficou no celular por horas comparando sua vida com a de outros? Ficou esperando alguém te confirmar que você está no caminho certo? Eu não estou falando isso para te julgar. Eu faço isso também às vezes. Mas existe uma diferença entre perceber que você faz isso e ficar preso nisso. A percepção é o começo. O que você faz depois dela é o que define. Quero terminar te deixando com uma imagem. Imagina que você tem um palco dentro de você, e você passou anos enchendo esse palco de plateia. Pessoas reais, pessoas imaginárias, versões de pessoas que nem existem mais. E você ficava ensaiando para elas, ajustando a performance, tentando agradar um público que não estava nem lá.
E se você tirasse essa plateia toda, ficasse só você nesse palco, o que você faria? Que vida você escolheria? Essa pergunta não precisa de resposta agora, mas ela merece ser feita. Porque quando você começa a respondê-la de verdade, a sua vida começa a parecer mais sua. E isso não tem preço, sério. Obrigado por ter ficado até aqui. Isso já diz algo sobre você. Se alguma coisa aqui ressoou de verdade, talvez seja porque você já sabe o que precisa mudar. Você não precisa da aprovação de ninguém para começar, só da sua própria.